Hoje termino a série que nós começamos há um mês atrás, essa série de mensagem, chamado Viva. E hoje eu quero terminar com uma palavra em seu coração. Quero que você abra no texto, antes de nós colocarmos, abra o texto aí, em 2 Timóteo, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Era um jovem pastor, a qual ele o discipulou, cuidou. Então abra em 2 Timóteo no capítulo 4, tem 1 Timóteo e 2 Timóteo, você vai abrir na segunda carta. Capítulo 4, diz o seguinte, somente versículo 7, diz o seguinte assim: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Vou ler novamente: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Eu quero falar hoje sobre o tema Viva para terminar bem. Uma das primeiras mensagens foi Viva para deixar saudades. Se você não acompanhou, você pode acompanhar no nosso canal. Lá nós temos as mensagens todas e também os devocionais que estão saindo durante a semana. Você pode acompanhar lá no canal do YouTube, Central Live. E também na igreja temos as mensagens, também da IBC lá, você vai encontrar as mensagens. Paulo está escrevendo, Paulo já no versículo aí anterior, ele fala que ele está sendo derramado como oferta. E Paulo está escrevendo a carta a Timóteo nos últimos momentos da vida dele, ele aconselhando aquele jovem líder. E Paulo está querendo deixar alguma coisa no coração dele que fique pelas gerações. E Paulo termina dizendo o seguinte, que ele combateu e correu. Ele usa duas expressões aí que são necessárias, esforços, ou necessita de força de vontade nossa. Um é combater, né? Você combater algo, você precisa de força de vontade para você fazer isso. Outro é correr, né? Esse mês comecei a correr tantas vezes e parei. Precisa força de vontade. Na verdade, nós precisamos, e ele fala sobre isso, eu combati o bom combate, e também corri a carreira, e guardei a fé. Mas ele fala que ele cumpriu, as duas coisas ele cumpriu. E eu entendo algumas coisas para que nós possamos terminar bem a nossa carreira. Para que nós possamos, quantos de nós aqui já conhecemos pessoas que começaram alguma coisa e não terminaram as coisas? Quantas pessoas que nós começamos, que começou bem a fé, e aí pelo caminho pararam? Quantas pessoas nós conhecemos que começou algo, muitas vezes uma faculdade, um casamento, um relacionamento, e ficou pelo caminho, no meio do caminho, um sonho, e parou. Então, como eu consigo viva para terminar bem? E olhando de muitos princípios que eu acho e vejo na palavra de Deus, eu separei alguns que eu tentei fracioná-los para que nós possamos entender bem. O primeiro é, olhe para o princípio. Eu quero que você vá em Apocalipse, apesar que é o último livro, mas é para olhar para o princípio. Não é Gênesis, você vai em Apocalipse aí, no capítulo 2 eu quero ler um texto. Apocalipse capítulo 2, no versículo 4 e 5 diz o seguinte, olha só, a carta, Jesus está falando, já ressurreto, teve a visão que João tem, e versículo 4 diz o seguinte, contra você, próprio Jesus falando, tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se, pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. A carta aqui é para a igreja de Éfeso, uma carta que o próprio Jesus pediu para João escrever para a igreja de Éfeso. E ele fala o seguinte, algumas coisas da igreja de Éfeso aqui, que ela abandonou o primeiro amor, ela parou de praticar, ela precisa lembrar onde caiu, e ela precisa praticar as obras do início. Éfeso foi uma igreja que, quando apóstolo Paulo apresentou o evangelho para ela, ela foi muito apaixonada, amou intensamente
A Bíblia diz em Atos capítulo 19 que ela queimou tudo que ela tinha, os livros que eles tinham, que eles faziam tipo feitiçaria, então eles queimam em praça pública, eles são muito apaixonados por Jesus. Mas aí Jesus mesmo escreve que eles lá, em algum momento, no caminho, eles abandonaram o primeiro amor, e pede para lembrar onde caiu e praticar as obras do princípio. E eu pensando no que eu falei para você, que a caminhada é um esforço, dedicação, aí a gente olha para essa carta de Éfeso, e o que fala em Apocalipse, a gente começa a pensar em algumas coisas, que o problema não era a doutrina, não era se ensinaram a palavra certa ou errada, que não era o problema, porque o pastor de Éfeso foi Paulo, depois foi Timóteo, e depois foi João. Olha, você pastoreado por Paulo, depois pastoreado por Timóteo, depois pastoreado por João. E em algum momento eles pararam de se esforçar, de combater. E aí a palavra do Senhor diz que eles abandonaram o primeiro amor. E ele pede, e por incrível que pareça, Éfeso foi a igreja que mais tempo Paulo pastoreou. Se você olhar na história, foi a igreja que por 3 anos consecutivos ele ficou lá ensinando a palavra de Deus para essa igreja. Então, mas algo aconteceu durante a jornada, e está lá em Apocalipse, que eles abandonaram. O que eu entendo aqui, querido? Que nós precisamos olhar para os princípios, porque há princípios no princípio. Há princípios no princípio. O que é? Nós não devemos viver como antigamente, mas nós devemos aprender com aquilo que nós no início aprendemos. Eles tinham uma paixão intensa, eles praticavam amor intensamente. Se você olhar a própria carta de Paulo aos Efésios, a igreja de Éfeso, ele fala sobre isso, sobre o amor. E quando ele fala, vocês não praticam as obras do princípio, ele está falando de arrependimento aqui. Vocês não praticam as obras do princípio, quando aqui é escrito, é que eles não estavam se arrependendo mais. Então isso me leva a entender que eu preciso, para terminar bem, eu preciso começar a me arrepender de coisas que eu ando fazendo, que muitas vezes eu parei de dar atenção. Não, é mais um pecado, eu já pratiquei, eu já pedi perdão, e nós vamos deixando a nossa vida e não mais nos arrependemos. E se você olhar a carta de Éfeso aqui, ele fala assim: eu conheço suas obras. Há um sinal que o Senhor conhece tudo que nós fazemos. Ele conhece tudo que nós fazemos, como um pai conhece. Lá em casa é usado muito uma expressão, a minha esposa fala: meus filhos, eu sei tudo que vocês fazem. Mas é real, o Senhor Jesus sabe tudo que nós fazemos. Então nós precisamos ter essa paixão intensa, esse fogo pelo primeiro amor. Talvez durante a sua jornada você não está tão apaixonado mais. Com essa quarentena que veio em meses longe da igreja, você não está mais tão intenso na presença de Deus. Você muitas vezes pela doença, você coloca a culpa na doença, mas que você não olha que você que muitas vezes não está mais tão apaixonado por Jesus, não está tão apaixonado pela palavra dEle, você não olha a palavra dEle como mais um relacionamento. E aí você coloca, é a doença, é a pandemia. Não, você precisa olhar, sou eu não estou mais praticando as obras do princípio. Sabe aquele fogo intenso que nós temos quando nós aceitamos a Jesus? Quando nós recebemos a Jesus, eu me lembro muito bem, eu lembro como fosse agora, só 22 anos atrás, mas a minha esposa está aqui porque ela me conhecia nessa fase, e eu tinha uma paixão de querer levar todo mundo que era meu amigo para a igreja, eu tinha uma paixão de querer levar as pessoas, eu tinha uma paixão de mostrar para as pessoas aonde eu ia, quem era Jesus para mim, e nós muitas vezes o tempo deixa que nós não praticamos mais o arrependimento, ou a chama da presença do Eterno em nós. Então, para nós terminarmos bem na nossa carreira, nós precisamos entender que no princípio há princípio.
que no princípio nós podemos ver, olha aqui, eu era mais intenso com Jesus, eu queria a presença dEle, eu queria ser cheio do Espírito Santo, eu queria que o Espírito Santo falasse comigo, quando eu adorasse, quando eu levantava a mão, quando eu falava com Ele, quando eu abria a palavra, eu não olhava ela como uma teologia, sabe, olhar ela como algo teológico apenas, mas eu quero olhar ela como alguém falando comigo, eu tenho um relacionamento com Ele, sabe. Nós corremos esse grande risco de abandonar o primeiro amor, de esquecer aonde nós caímos. Em algum momento da trajetória nós caímos, nós falhamos de não mais praticar aquilo que nós praticávamos. Nós não precisamos viver no passado, de forma alguma. Depois vocês vão ver aqui, não é isso. Mas é lembrar que há princípios lá. E olhar para a igreja de Jesus, olhar para um culto desse de sábado ou de domingo, com uma paixão intensa por Ele. E nós precisamos olhar para Ele, querido, e olhar para o princípio dessa forma. A segunda lição que eu vejo, para que nós possamos terminar bem, abra comigo em Provérbios, lá no Antigo Testamento, em Provérbios. Quero ler com você um texto de Provérbios, no capítulo 4, versículo 23, diz o seguinte: acima de tudo, diz o texto, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. O segundo princípio para nós terminarmos bem é guardar o coração. Por que eu devo guardar o meu coração? Porque o texto vai dizer aí, que dele depende toda a vida. Numa versão viva ou transformadora vai colocar assim, guarde as suas emoções, porque está falando sobre isso. Então guardar o nosso coração por causa da caminhada. E o autor de Provérbios, quem está dizendo aqui é Salomão, ele vai dizer por isso, e como fazer, como eu guardar o meu coração. Ele não dá somente algo aleatório para você e para mim. Guarde o seu coração, Marcial, guarde o seu coração, Pires, guarde o seu coração, Thales. Ele não está falando algo aleatório, ele vai dizer o seguinte, guarde o seu coração, porque dele procede a todas as coisas da vida. Aí no versículo 24 ele fala: afaste a sua boca das palavras perversas, fique longe dos seus lábios da maldade. Vai falando o que você deve fazer, olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está adiante de você, veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguidos. Não se desvie para a direita e nem para a esquerda, afaste os seus pés da maldade. Ele fala: guarde o seu coração. Mas como eu guardo o meu coração? Com esforço. Eu preciso me esforçar. E ele diz o seguinte, tudo que você deve fazer, do 24 ao 27, quer dizer, ele está dizendo, porque o A ou o B, ele vai dizer o seguinte: afaste da boca as palavras perversas, fica longe dos lábios da maldade, porque as pessoas vão decepcionar você, e aí você vai querer falar mal delas. Ele fala assim: guarda a sua boca de falar as coisas, e também de ouvir as coisas, porque é o seguinte, porque você vai decepcionar com as pessoas. Pessoas nos decepcionam, líderes nos decepcionam, eu posso decepcionar, talvez decepcionei você já, de alguma atitude que você gostaria que eu tivesse e eu não tive com você, e nós somos assim. Você já decepcionou muitas pessoas, a nossa vida é assim. Então ele fala que nós devemos guardar as nossas palavras, porque o que nós falamos não volta mais. Nós temos que ter cuidado com isso. Até nesse tempo, o que nós falamos, em meio a tudo isso que nós estamos enfrentando, e você terá, aí ele diz o seguinte: olhe para a frente. Por que ele fala olha para a frente? Porque na verdade nós teremos motivos para desistir. Como eu disse, muitas pessoas começam e não terminam, porque ele fala olha para frente. Se eu ficar olhando muitas vezes para o lado ou para trás, eu terei motivo para desistir. Então eu tenho motivo para desistir, então eu preciso me focar em algo, eu preciso olhar para Jesus, eu preciso olhar para Ele que é autor e consumador da fé. Então ele diz o seguinte: olhe para frente. Sabe, quando nós olhamos para o lado, nós vemos crise, nós vemos dores, nós vemos lágrimas, nós vemos decepções, nós vemos doença. Mas quando nós olhamos para Jesus, nós vemos que Ele é autor e consumador da fé, e que nele está a esperança da vida eterna. E ele diz o seguinte: olha para a frente, porque se eu começar a olhar para o lado, querido, eu vou me decepcionar.
e eu decepcionarei pessoas. Então, eu preciso entender isso. Ele diz o seguinte, não se desvie para a direita nem para a esquerda, afaste seus pés da maldade. O que ele está falando aqui? Muitas vezes, há muitas pessoas fora da igreja. Muitas pessoas fora da igreja porque, me machucaram, porque fulano. Quantas pessoas estão fora da igreja? Quantas pessoas estão longe da igreja? Então ontem eu estava numa praça e uma pessoa perguntou, e aí eu puxei assunto com ela, e ela falou assim, todos nós aqui somos desviados, a minha família inteira. Sabe, a amargura vai entrar no nosso coração, então nós vamos desistir da nossa caminhada. E ele diz aí, olha, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas afaste seus pés da maldade, porque isso vai acontecer. Então nós precisamos guardar o nosso coração, porque as pessoas vão nos decepcionar, nós vamos decepcionar as pessoas, você terá motivo para desistir, a amargura vai entrar no teu coração, e por isso que eu preciso guardar o meu coração, para mim não falar coisas que eu vou me arrepender em falar. Quantos de nós falamos coisas para os nossos pais, para líderes, para nós mesmos, de nós mesmos nós falamos, que depois nós arrependemos, por que eu disse isso? Guardar o coração é guardar a língua, ele está dizendo aí, é guardar para que nós não me arrependamos. Isso acontece muito com casaizinhos de namorado, aqui tem dois na frente, aqui Rafa e o Thales. Cara, isso acontece, fala e depois vai para casa e se arrepende, por que eu falei isso? E até consertar o que falou, querido, demora muito, e nós muitas vezes não guardamos o nosso coração. O texto diz, guarda o seu coração, para que você não carregue amargura, para que você não fale e se arrependa, para que você não decepcione as pessoas, e que elas não venham se decepcionar a você. Cara, olha só, o texto agora vai para Provérbios capítulo 27, você está aí já no 4, vai para o 27, é mais uma lição que eu entendo. Primeiro que eu falei, olhe para o princípio, guarde o seu coração, e eu quero terminar com Provérbios capítulo 27, Provérbios capítulo 27, versículo 17 diz assim, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Olha só, quando a gente lê esse texto, a gente acha que é somente para falar mal do outro, do erro da outra pessoa. De forma alguma, Provérbios não está dizendo isso. Ele está dizendo que no ferro há um potencial de ser afiado. E essa é outra lição que eu entendo para que nós terminamos bem. Não viva sozinho. Repita comigo, não viva sozinho. Ele diz assim, como o ferro afia outro ferro. Quer dizer, o ferro vê o potencial no outro ferro. Então, sempre que nós lemos esse texto não, eu falei mesmo, porque a Bíblia diz que o ferro é ferro. É isso. Você falou porque você quer o bem, não você falou porque você quer o mal. Então diz, você aprende com outra pessoa, afiar aqui é ver o potencial na outra pessoa. Você não pode viver sozinho, porque se você viver sozinho, você não vai ver o potencial na outra pessoa, e nem a outra pessoa verá o potencial em você. Então, você não foi criado para andar sozinho. Você não foi criado para andar sozinho. Nós precisamos não querer andar sozinho. Então, você quer terminar bem, você precisa de pessoas perto de você. Você precisa buscar fazer pessoas estar perto de você, não afastar de você. Cara, Jesus foi a pessoa mais extraordinária dessa terra em fazer amizades, em querer estar perto de gente. Eu estava pensando algo que em todo o tempo da história de Jesus, ele chamou pessoas para estar perto dele, chamou 12 homens que revolucionaram o mundo e outras pessoas também. Mas sabe o que eu acho extraordinário de Jesus? Ele estava de braços abertos, todo ensanguentado, todo ferido, todo cheio de dor. Aí duas pessoas começam a discutir do lado dele, um ladrão de um lado e o outro do outro lado, e começam a falar, e um fala, nós merecemos, ele não merece estar aí. Olha só, já achou um amigo lá na cruz. Aí Jesus olha para ele e faz uma amizade
e fala, não vou sozinho. Ele fala assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E levou ele, porque ele reconheceu quem era Jesus. Até na cruz, até na dor, até nas lágrimas, no último momento, ele diz, você vai entrar comigo, eu não vou sozinho. Eu não vou sozinho. Nós precisamos de pessoas que nos mostrem o caminho. Nós precisamos de pessoas, querido, porque nós não fomos criados para viver na solidão. E nós só conseguimos isso, para terminar bem, é que nós possamos viver esses princípios aí. Esses princípios na nossa vida. E eu queria deixar isso no seu coração. Olhe para o princípio, guarde o coração e não viva sozinho. Sabe, na última reportagem, uma das últimas entrevistas que Billy Graham, um dos maiores pregadores de todo o tempo, essa semana eu estava vendo na verdade, ele estava com 97 anos quando ele morreu com 99 anos. E em 2018 ele morreu. Mas ele estava com 97 anos, ele deu uma entrevista. E o repórter pergunta para Billy Graham, Billy Graham, o que você se arrepende? A câmera, foi a CNN que fez a reportagem com ele, a CNN. Aí frisa nos olhos de Billy Graham, ele com 97 anos, décadas de ministério, pregou em todos os continentes. Ele diz, eu me arrependo de uma coisa. Cara que deu a vida pelo Evangelho. Ele diz o seguinte, eu me arrependo de não ter lido a Bíblia mais e passado mais tempo orando. O cara que deu a vida, pregou para milhões. Eu me arrependo disso. E nós só conseguimos terminar bem se nós vivermos a palavra. E nós precisamos não viver sozinho. Isso nos ensina. O que eu vou falar para você agora, talvez o pastor Ari está até assistindo, mas eu vi essa reportagem, aconteceu algo essa semana que me chocou assim, sabe? O nosso pastor, ele vem aqui para orar. Eu estava saindo para almoçar essa semana, 12:30. 12:30 ou 12:30? 12:30, tá bom, era 12:30. Cara, eu estava saindo, eu tinha acabado de ver isso, essa reportagem de Billy Graham. Eu estava indo para casa. Tem na escada ali, devocional que o Renan fez essa semana. Assista lá o devocional, tá da hora, o Renan que fez. A escada que o Renan fez o devocional ali, subindo para o estacionamento. Eu estava assim, e eu entrando no meu carro, olhei, estava lá o nosso pastor sentado naquela escada onde o Renan estava, orando, cara. Eu entrei no carro e disse para Jesus, esse homem vai fazer 80 anos, 53 anos de ministério, 53 anos orando. Deus, me dê a mesma chama que ele tem. Eu não quero perder isso. E ali eu me debrucei no volante do meu carro, disse, Deus, me dê o que o meu pastor tem. Aquele dia ele me afiou, sem ele saber, ele nem sabe, primeira vez que estou contando aqui para você, nem minha esposa sabia. Aquele dia me afiou, não falou nada, mas me afiou. Não falou nada, mas eu vi nele um potencial que eu posso também ter. E eu vejo que você também pode ter, você que está em casa. Vamos ficar de pé. Nós precisamos, querido, terminar bem. Você vai começar a carreira profissional, você vai terminar bem. Você vai começar um casamento, Deus vai te dar um esposo, uma esposa, amém? Ou não querem casar? Quem quer casar aí? Oi, não deu amém. Quem quer casar aí? Oh, glória a Deus, jovem não querendo casar, está repreendido. Tem que querer casar. Recebe aí, irmãs. Se o namorado estiver lá, fala, presta atenção. Nós precisamos começar o nosso casamento e terminar bem. Nós precisamos começar a nossa carreira cristã e terminar bem. Nós precisamos terminar bem. Existe um Jesus tão apaixonado por você, tão apaixonado, como ele disse a carta à igreja de Éfeso. Eu conheço tudo o que você faz. Ele conhece, querido. E talvez é isso que você quer, ter mais intimidade com Ele, ler mais a palavra.
olhar para a palavra e sentir prazer de olhar para ela e dizer: Senhor, fala comigo. Fala comigo. Eu quero terminar bem a minha carreira. Eu quero terminar bem.